pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é dia 29 de agosto, nós estamos encerrando aí o segundo quadrimestre do ano de 2020 e nós mais uma vez nos reunimos, né, virtualmente e eu estava pensando um pouquinho antes de dar início à palestra, né, que nesse momento eu estou sendo recebido na casa de cada um dos irmãos, assim como os irmãos estão sendo recebidos aqui na minha casa, né, no meu lar. E o bacana é que dessa forma a Associação Espírita Luz no Araguaia ganhou uma dimensão bastante maior, né, do que a sua sede física. Então, assim, apesar das dificuldades, apesar da situação que nós estamos enfrentando, mais uma vez nós nos reunimos em Cristo, né? Nós vamos então, antes de dar início à nossa reflexão da noite, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para que possamos refletir sobre as dificuldades e os infortúnios, bem como e talvez principalmente sobre as bênçãos e oportunidades que a vida nos traz. Pedimos que Deus nos fortaleça e que essa situação que enfrentamos no mundo, essa questão da pandemia, possa nos trazer as oportunidades de evolução que cada um de nós precisa e que nós saibamos utilizá-las. Então, que Jesus esteja conosco, que Deus nos acompanhe nesses minutos aí, durante os quais nós vamos conversar. E aí, inicialmente, eu gostaria de me desculpar porque a palestra anterior excedeu bastante o tempo previsto. E a palestra de hoje, cujo tema é o Código Penal da Vida Futura, ela já está assim mais ou menos engatilhada para, caso eu perceba que o tempo não vai ser suficiente, a gente faz uma parte 2, a missão, né? Enfim, esse tema, o Código Penal da Vida Futura, ele consta na primeira parte, mais especificamente no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É uma das obras básicas da doutrina espírita, uma das 5 obras básicas. E é bastante interessante porque a doutrina espírita costuma lidar e tenta explicar a justiça divina, né, através das reencarnações. Mas o Código Penal ele aponta mais ou menos, né, ele é composto, né, no seu texto por
33, vamos dizer assim, artigos ou 33 itens que explicam, né, mais ou menos como que opera a justiça. Mas da onde que Allan Kardec, de que lugar Allan Kardec tirou essa ideia? Né? Na verdade, o livro O Céu e o Inferno ele possui uma primeira parte e uma segunda parte. A segunda parte é denominada Exemplos. E nessa segunda parte, Allan Kardec simplesmente dialoga com espíritos desencarnados, perguntando a eles, alguns dos quais ele tinha informações sobre a última encarnação, eram conhecidos dele que desencarnaram, e ele os evoca e pergunta para eles, e aí? Como é que está aí do outro lado? Né? Como é que vocês estão? Né? Cada um de vocês individualmente, né? Pergunta como é que você está, o que, que acontece, como é que é a sua vida aí no outro lado, você sofre, você é feliz, você reencontrou entes queridos desencarnados? E aí ele colhe uma diversidade de respostas e as agrupa conforme o estado de sofrimento ou felicidade. Então essa segunda parte é bastante interessante de ser lida. Mas a partir dessas informações que constam na segunda parte, Allan Kardec sintetizou 33 tópicos que definem as relações de causa e efeito em relação às condutas e ações durante a encarnação e o estado em que os desencarnados se encontram na vida espiritual. Pois bem, antes da gente prosseguir, que a gente está falando de um código penal, né? E o código penal ele se aplica a crimes, né? E então vamos ver quem é o juiz, né, do processo todo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então a gente pode dizer que para nós aqui no planeta Terra, né, esse é o nosso juiz, né, Jesus, que nos orienta, né, as condutas através do código registrado nos evangelhos. E aí nós temos uma mescla, né, aqui no Brasil, porque nós somos majoritariamente, não exclusivamente, mas nós somos uma sociedade majoritariamente de formação cristã, né? E aí nós temos aquele conceito cristão ocidental da justiça divina baseada no céu e no inferno, né? Que serviu exatamente de nome para o livro de Allan Kardec, e ele usa o livro que se chama O Céu e o Inferno para dizer que o céu e o inferno não são exatamente aquilo que nós pensamos, ou não existem enquanto, vamos dizer assim, ambientes fechados, né? Entrou, fica lá eternamente, né? E nem enquanto ambientes físicos propriamente ditos, ou circunscritos, né? Ainda que no orbe espiritual. E aí nós temos esse conceito, né? Se eu faço coisa errada, eu vou para o inferno, Deus castiga. E aí é curioso que nós temos uma questão da desproporção das penas, né? Ou seja, se eu sou condenado ao inferno porque eu passei 30 anos, ou 40, ou 50, ou 70, ou 80 anos fazendo coisa errada, eu vou para o inferno e vou sofrer eternamente, né? Conforme essa doutrina. Parece injusto, né? A pena parece desproporcional. A doutrina espírita apresenta uma visão diferente disso, né? A doutrina espírita ela fala que algumas injustiças que nós verificamos no dia a dia, aquelas pessoas que sofrem aparentemente sem motivo, na verdade estão dando cumprimento à justiça divina de alguma forma, né? E que o processo reencarnatório é um meio poderoso de efetivação das reparações dos erros cometidos. Vou pegar um exemplo de uma palestra que já eu vou citar, em que o palestrante disse o seguinte: através das reencarnações,
Como que eu cumpro a justiça divina? Se eventualmente eu tirei a vida de alguém, uma das possibilidades de reparação é que em uma encarnação seguinte eu dê essa vida a alguém, como pai, como mãe, como pai ou mãe adotivo, como o tio que cria o filho, né, e provê aquilo de que necessita, das mais diferentes formas, não há uma regra absoluta. Pois bem, a palestra que eu citei, cujo exemplo eu citei, é uma palestra que tem o mesmo nome que nós usamos, né, o Código Penal da Vida Futura. Eu dei uma lida, né, primeiro no livro Céu e o Inferno, nesse capítulo que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, e depois eu fui assistir a palestra do Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube. E é interessante que para usar uma metáfora da moda, né, eu me senti descrevendo a árvore, né, e assistindo a palestra do Haroldo, eu senti como se ele descrevesse a floresta. Não que seja ruim descrever a árvore, é uma tarefa que eu achei até bastante interessante, né, me acrescentou bastante, né, eu creio, em termos de aprendizado. Mas é interessante depois, né, que a gente entender o que é uma árvore, a gente dá uma olhadinha e tentar compreender o que é a floresta. Então fica aí a recomendação, a sugestão. Posteriormente, quem quiser assista essa palestra do Haroldo Dutra Dias. Eu vou voltar a me referir a ela durante a nossa conversa. Primeiro, qual a diferença entre a justiça humana e a justiça divina, né? Nós vamos analisar sobre 3 aspectos apenas inicialmente, né? Primeiro, com relação às penas propriamente ditas. Quais são as penas que a justiça divina se utiliza e quais são as penas que a justiça humana lança a mão. Então, quanto às penas. Para a justiça humana, o que ela faz? Quando alguém comete um crime, né, normalmente se faz a privação ou a restrição da liberdade. E hoje em dia nós temos também penas alternativas. Em alguns países temos a prisão perpétua, em outros países temos até a pena de morte, né? De qualquer maneira, o intuito das penas de restrição de liberdade que levam à reclusão ou de morte é afastar aquele indivíduo do convívio da sociedade, impedindo que ele volte a causar novos males. E aí nós vamos avançar um pouquinho nessa ideia para ver, ou para tentar avaliar se isso de alguma forma funciona, né? Já a justiça divina, ela trabalha basicamente com a questão da reparação do dano. Interessante, né? Então a justiça divina fala assim, não, esse indivíduo ele faz mal para a sociedade, vamos recolhê-lo, vamos afastá-lo de alguma forma. E através da pena de morte, em alguns países, isso é feito de forma pretensamente definitiva, né? E já a justiça divina fala assim, não, esse dano precisa ser reparado e além disso, esse espírito precisa se corrigir. E aí vem o segundo aspecto, né, para a gente analisar. Quais são os objetivos da justiça humana e da justiça divina? A justiça humana pretende, conforme eu já falei, afastar o indivíduo do convívio social para que ele deixe de oferecer riscos, ou, no caso das penas alternativas, impor algum castigo para que ele aprenda, né, a não fazer mais aquilo. Na teoria, aqui no nosso país, ela tem por objetivo reeducar, tanto que os detentos no sistema prisional são chamados de reeducandos, né? E eu não conheço muito essa realidade, mas arrisco dizer que talvez não falte intenção de reeducar. Talvez faltem meios adequados para isso, condições adequadas para isso. Já a justiça divina, por sua vez, o objetivo dela é conceder oportunidades de correção àquele que comete o crime, né? Oportunizando assim a sua regeneração. Os instrumentos que a justiça humana usa, todos eles se baseiam na força, na coerção ou na imposição. E já a justiça divina, além da força, que pode ser usada sim, né, se utiliza principalmente do amor. Então essas seriam as diferenças, numa análise rápida, né, entre a justiça divina e a justiça humana.
Os 33 artigos, ou 33 tópicos, né, que Allan Kardec enumera como Código Penal da vida futura, eu consegui agrupar em 26 tópicos e vamos ver se a gente consegue, estou de olho no relógio aqui no computador, vamos ver se a gente consegue de alguma forma contemplá-los, né? Eu acho que é possível porque eu consegui dar uma boa sintetizada. Recomendo a leitura desse tópico, é um item dentro de um capítulo, né? É bastante interessante a forma como Allan Kardec escreve. Evidentemente são reflexões mais profundas do que aquelas que eu vou apresentar aqui, mas eu tentei traduzir para uma linguagem bem mais compreensível, né, para nós, porque Allan Kardec é uma escrita de 150 anos atrás, traduzida para o português, e que às vezes nos traz alguma dificuldade de compreensão. Então eu vou chamar de artigos, tá? No artigo 1º, Allan Kardec fala basicamente que a persistência da condição evolutiva em que nos encontramos, aliás, perdão, vou refazer a frase. Allan Kardec fala que ao desencarnar persiste a condição evolutiva na qual nós nos encontramos. Ou seja, nós não viramos anjos quando desencarnamos e também não pioramos. Nós continuamos sendo aquilo que nós somos de fato, né? Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, nossos medos, nossos anseios, enfim, não mudamos, né? Já no artigo 2º ele fala, olha que interessante, que existe uma relação entre perfeição e felicidade. Então, conforme nós formos adquirindo, né, e isso é uma aquisição gradual, não é assim de eu adquiri uma perfeição pronta. Não, eu adquiri um grau de determinada perfeição. E é interessante que Allan Kardec ele menciona perfeições no plural, porque o ser humano ele pode evoluir diferentemente em diferentes campos, né, da sua personalidade, né? Então, por exemplo, eu posso evoluir muito intelectualmente, mas do ponto de vista da relação com o próximo eu posso não evoluir, né? Então eu posso ganhar alguns graus na perfeição intelectual e nenhum na perfeição espiritual, ou vice-versa, ou um pouquinho em cada um, né? Então ele fala que quanto mais perfeições nós alcançarmos, ou quanto mais degrauzinhos de perfeições nós subirmos, maior a nossa felicidade. E o contrário também é válido. Quanto mais imperfeições nós acumularmos, e quanto mais graves elas forem, maior serão, melhor dizendo, as nossas infelicidades. No artigo 3º, ele fala o seguinte, vai ficar meio cansativo, né? Ficar citando assim artigo por artigo, mas vamos com calma que a gente chega lá. No artigo 3º ele fala o seguinte: não há imperfeições que não tenham consequências e nem qualidades, né, ou virtudes que não gerem algo de bom. Interessante, né? Então, quando nós convivemos com a nossa própria imperfeição, com o nosso desejo de sermos melhores do que somos, às vezes nós nos esquecemos das virtudes que nós já alcançamos, né? E nós não podemos esquecer delas, porque elas são fonte de felicidade para nós, né? Elas produzem bons resultados, elas levam benefícios àqueles que convivem conosco. Então não podemos esquecer nem das nossas imperfeições, né? Porque elas têm consequências, mas também as nossas perfeições também têm consequências boas, coisas bacanas. Então nós não somos, a gente fala, nós estamos num planeta de provas e expiações porque nós não somos evoluídos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos avançado pequenos degraus na escala evolutiva. E esses degraus são valorosos, né? Cabe a nós exercitá-los cada vez mais, e aí a gente vai ficar, né, com as nossas perninhas espirituais mais fortes para galgar novos degraus, né? Bem, e nós carregamos uma heterogeneidade de características, né? Por exemplo, a gente fala assim,
analisando, né, cada ser humano. Fulano é muito grosso, mas ele é sincero, né? Aquela pessoa X tem um coração enorme, mas ela não consegue administrar bem a sua vida material. Somos nós, né? Temos pontos positivos, pontos negativos, algumas virtudes, outras imperfeições, e assim estamos situados no caminho da evolução. E por fim, nesse tópico, Allan Kardec fala que nós somos o somatório de nossas qualidades e imperfeições. E essa conta feita pela divindade, ela é precisa. Ela é medida em micrômetros, né? Qualquer perfeição conta a nosso favor. Qualquer imperfeição pede nossa ação de melhoria. Seguindo, quarto, Allan Kardec menciona a lei de progresso, né? Ele diz que os espíritos estão fadados ao progresso e que a qualquer momento nós podemos adquirir qualidades e desfazermos-nos das imperfeições. Porque a caminhada é exatamente assim, né? Parece que a cada virtude que nós adquirimos, né, a gente tira da bagagem alguma imperfeição. Olha que coisa bacana, né? Um avanço, na verdade, representa, vamos dizer assim, 2 passos, porque tirar uma imperfeição é uma coisa e ganhar uma virtude seria teoricamente outra, mas elas acontecem quase que simultaneamente, né? Então a nossa caminhada pode não ser tão lenta assim, né? E aí a gente lembra, né, como essas oportunidades de evolução estão presentes no dia a dia. A gente lembra que está registrado lá no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec registra que cada um é artífice do seu próprio futuro. Hoje nós estamos plantando aquilo que nós colheremos no futuro. Já para discutir o próximo tópico, que é o quinto, né, eu vou pedir licença para fazer leitura aqui, né? Allan Kardec fala o seguinte: a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Ou seja, não depende de local, fisicamente falando, não depende de céu, de inferno. A alma traz consigo, né, o próprio castigo. O inferno, continuando a leitura, o inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Bacana, né? Isso desfaz aquela ideia, né, cristã, ocidental, tradicional que nós trazemos, de que existe céu e inferno. A Igreja Católica colocou o purgatório aí no meio, e é engraçado que na doutrina espírita, na literatura nacional, nós encontramos algo que seria mais ou menos, né, equivalente, cumpriria de alguma forma uma função semelhante à do purgatório, se a gente pudesse comparar uma coisa com outra, que na literatura espírita ficou conhecida como umbral, que seria uma região na qual se reúnem espíritos sofredores. Então Allan Kardec fala que não existe necessidade de local para concentrar espíritos sofredores. Acontece que eles se reúnem por afinidade, né? Então a grande pergunta, né? Será que eu vou para um umbral? Né? O que define isso é o meu estado vibratório, né? Então, na verdade, como nós já vimos lá no começo da história, né? Ao desencarnar eu não mudo necessariamente o meu estado vibratório, eu continuo sendo aquilo que eu sou. Então eu desencarno, eu permaneço no mesmo estado vibratório. E se eu me vejo no umbral, quer dizer que na vida física eu já estava, de fato, no umbral, porque não são dimensões físicas, né? São dimensões vibratórias. Então nós já nos encontramos onde a nossa vibração nos traz, né? E o curioso é que eu fui pesquisar nas 5 obras básicas de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eu usei o recurso do computador para pesquisar se existe a palavra umbral. Ela não existe nas 5 obras básicas. Isso não quer dizer que não existam regiões de sofrimento, né?
no plano espiritual. A literatura espírita, né, eu posso dizer aqui do Brasil, não sei de outros países, ela passou a usar esse termo para designar regiões em que se concentram espíritos em sofrimento. E o que define isso é a afinidade vibratória. Não é que um local foi destinado para isso. Não, aquele local concentra espíritos nessa condição. Aí encerramos o parênteses e vamos dar sequência no processo, né? No item 6º, Allan Kardec define mais um ponto interessante. Ele fala que não apenas os males que nós causamos, acarretam deméritos para a nossa conta espiritual, vamos dizer assim, né? Mas o bem que deixamos de praticar também, ou seja, a omissão também é fonte de infelicidade. Nós sofremos pelos males feitos e pelo bem que deixamos de praticar, né? Como assim? Saber que eu deixei alguém passar fome, se eu tiver um mínimo de consciência, vai me trazer infelicidade. Se eu tiver um mínimo de empatia e de humanidade, né? 7º, o sofrimento pela culpa, o sofrimento que nós temos pelo sentimento de culpa nos ajuda a compreender o mal que nós fizemos ao próximo. Porque a culpa é ruim e a gente tem que se perdoar. É verdade. A partir do momento que ela tenha cumprido a sua função de nos levar à compreensão dos males acarretados ao próximo. Aí sim, né? Aí nós podemos, eu compreendo que realmente eu fiz muito mal, eu preciso reparar aquilo, né? E aí eu posso me perdoar desde que eu me movimente no sentido de resolver essa situação. Depois, nós estamos no artigo 8º, alguns deles eu vou comentar juntamente, né? Não individualmente. O artigo 8º, ele retoma lá o artigo 3º, que fala que cada imperfeição e cada perfeição contam. Só que ele acrescenta um detalhe importante. Isso diz respeito também aos nossos pensamentos. Olha que interessante, né? Então não basta eu analisar ou vigiar as minhas ações. Os meus pensamentos também são considerados, né, na conta das minhas perfeições ou das minhas imperfeições. E aí a nossa hipocrisia cai por terra, né? Porque aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós procuramos aparentar para a sociedade, às vezes é algo diferente daquilo que nós de fato pensamos. Mas os pensamentos, eles podem constituir sim as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. O 9º item, Allan Kardec fala da relação com causas anteriores e causas atuais das aflições. Ele fala que os nossos sofrimentos presentes podem ser decorrentes de encarnações anteriores ou podem ser decorrentes da própria encarnação. E que nós teremos que quitar os débitos na presente ou na próxima encarnação. E Allan Kardec fala de uma maneira muito interessante, no plural. Ele fala assim, que se a quitação não ocorrer em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Quer dizer que eu posso parcelar? Não. Quer dizer que eu posso rolar uma dívida, né? E eu vou sofrer mais por isso. Quanto mais eu retardar, quanto mais eu atrasar a quitação dos meus débitos, mais difícil se torna, mais preso, mais tempo eu fico preso àquela situação. Ok? No artigo 10º ele fala que o espírito sofre tanto na vida carnal quanto na vida espiritual a consequência das suas imperfeições, né? Isso remete à lei de causa e efeito, né? Ou seja, e lembra mais uma vez, né, que aquilo que nós sofremos é consequência de nossas decisões e de nossos atos, e eu reforço aquela brincadeira que eu costumo fazer, de que é por isso que a doutrina espírita não dá ibope, né? Porque nós somos convocados o tempo todo a analisar a nossa própria culpa nas aflições que nós sofremos.
E mais do que isso, né? Nós somos convocados a movimentar esforços no sentido de quitar os nossos débitos, mas não é só quitar os débitos, nós vamos ver daqui a pouquinho. O 11º e 12º artigos eu vou comentar conjuntamente porque eles se complementam, né? E os que eu for comentar conjuntamente também serão abordados dessa forma pelo mesmo motivo, né? Allan Kardec fala que as penas e as felicidades são absolutamente individualizadas, né? Existe uma precisão cirúrgica na doutrina divina, de maneira que um mesmo crime cometido por duas pessoas diferentes podem acarretar diferentes expiações, diferentes sofrimentos, em função das circunstâncias, em função do estado íntimo, né, do criminoso, porque um pode ter feito titubeando, né, meio que eu fiz isso em defesa própria, e o outro pode eventualmente até sentir algum tipo de satisfação no cometimento daquele crime. O artigo 13º fala, esse é bastante interessante, ele fala sobre a duração das penas. A justiça humana define, né, para o crime tal, a pena de tantos anos, de 10 a 12, por exemplo, né? E aí tem os agravantes, os atenuantes. Allan Kardec fala que as penas divinas, né, impostas pela divindade, a duração delas depende da melhoria do culpado e não do tempo do sofrimento. Ou seja, a partir do momento que o criminoso se arrependeu, compreendeu o seu erro, a pena dele pode ser diminuída ou até encerrada e ele vai partir para os passos seguintes do processo de reparação. Ao mesmo tempo, se ele permanece na rebeldia, sem compreender que cometeu um crime diante da justiça divina, ele pode permanecer em sofrimento durante um bom tempo ainda. Ou seja, a duração das penas é flexível, né? O que ela objetiva não é o cumprimento de um tempo, de um período de tempo. O que a justiça divina objetiva é a melhora do indivíduo. Melhorou, cumpriu a pena, tá beleza. Não faz sentido mais ele permanecer sendo, entre aspas, castigado, né? Ou então não melhorou ainda, então ele ainda precisa permanecer sofrendo aquilo que lhe atinge, né? Os artigos 14º e 15º, eu vou pedir licença de novo para ler. O 14º fala o seguinte: dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Só para explicar que Allan Kardec aí quis dizer que o entendimento daquele que sofre a pena, a percepção é de que ele estaria sofrendo eternamente, quando na verdade, em algum momento, ele vai despertar para melhoria, para necessidade de melhoria. 16º e 17º, agora nós vamos andar um pouquinho mais rápido, tá? Ele define os passos para a regeneração. Esse daqui é o cerne do Código Penal da vida futura. Ele fala que primeiro é necessário o arrependimento, que diz respeito ao despertamento da consciência. Depois ele fala que é necessária a expiação. E Haroldo Dutra Dias, que eu já citei na palestra que ele faz sobre esse mesmo assunto, ele diz que a expiação é o grande elemento pedagógico da justiça divina, né? Porque a expiação nos leva a ocupar o lugar daquele que nós ferimos. E só assim nós vamos compreender realmente a dimensão do mal que nós causamos, né? E o terceiro elemento, então, arrependimento, expiação, e o terceiro elemento, reparação. Ou seja, aquilo que, digamos assim, para usar um exemplo mais fácil, eu furtei determinado valor, eu preciso restituí-lo. Isso seria a reparação, né? E aí, do ponto de vista da doutrina espírita, né? Na lógica reencarnacionista, eu tirei uma vida em uma próxima reencarnação,
ou talvez na mesma, dependendo da situação, eu poderia ter a oportunidade de restituí-la, sendo pai ou mãe daquele de quem tirei a vida. Né? 18º. Nesse tópico, Allan Kardec fala que nós reencarnamos em mundos que são adequados ao nosso estágio evolutivo. Não é permitido ao espírito inferior reencarnar em um mundo muito mais evoluído. Né? Então nós permanecemos aqui no nosso círculo. E ele descreve, literalmente, nesse texto, descreve não, ele escreve o seguinte: se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação. Planeta Terra, né? Aqui estamos nós. 19º. A velocidade do nosso progresso é afetada pelo nosso livre-arbítrio. Nós podemos retardar ou acelerar o nosso progresso espiritual. E nenhum espírito é destinado à eterna inferioridade. 20º. Deus jamais abandona nenhuma de suas criaturas, por mais inferior ou perversa que seja. E ele fala ainda que todos têm o seu anjo da guarda, que estão ali o tempo todo, né, vigilantes ao lado, e a qualquer oportunidade procuram inspirar a prática do bem e a tomada de um rumo mais interessante para a evolução espiritual. 21º. Esse é bastante interessante. Ninguém paga pelos erros de outrem, a não ser que nós tenhamos dado origem ou contribuído para aquele erro. Como assim? Olha só. Se determinadas falas incentivam alguém a tomar uma decisão de suicídio, eu sou corresponsável pelo ato dessa pessoa. Se na vida familiar eu decido abandonar emocionalmente, não necessariamente fisicamente, decido abandonar emocionalmente algum familiar, e a falta dessa orientação leve esse familiar a cometer erros, eu sou corresponsável por esses erros. Cúmplice. Né? Assim é o Código Penal da Justiça Divina. Agora nós vamos dar uma acelerada, nós vamos comentar juntamente, de uma maneira bem breve, os artigos 22, 23, 24, 25 e 26. Porque Allan Kardec fala o seguinte, que as punições, entre aspas, né, ou os sofrimentos decorrentes de nossos erros, eles são infinitamente diferentes. Mas existem alguns gêneros de sofrimentos que são frequentemente associados a algumas situações. Então eu vou pedir licença para ler rapidamente uma lista que ele coloca nesses 5 artigos que a gente agrupou em um só. Então, dada a inferioridade do espírito e em função da vinculação à vida material, pode ocorrer lentidão no desprendimento da alma. O período de perturbação após o desencarne também pode ser prolongado por meses, anos, o sofrimento ali da desencarnação. Também pode ocorrer a ilusão de que ainda se está vivo após o desencarne, acarretando todas as sensações como fome, frio, sede, dores, como André Luiz descreve no livro Nosso Lar, por exemplo. Para os criminosos, a presença incessante das vítimas gera sofrimento. Para alguns espíritos, né, ocorre não que eles estejam de fato isolados, mas o campo vibratório deles não capta os espíritos que os auxiliam. Então eles se sentem totalmente isolados. Outros permanecem em trevas, pela mesma lógica. E esse sofrimento ele pode ser aumentado pela incapacidade de entender ou de vislumbrar o final desse sofrimento. É aquela sensação de que o sofrimento é eterno. Não é eterno, mas para o espírito sofredor, ele tem a impressão de que ele está no inferno, de que ele está sofrendo eternamente e que aquele sofrimento não terá fim. Terá.
privação do contato com entes queridos, né, que nós tanto desejamos. Quando eu desencarnar eu quero encontrar fulano, beltrano, meu amigo, meu familiar, meu ente querido que desencarnou, né, que me antecedeu aí no retorno à pátria espiritual. Dependendo da conduta, né, dos crimes cometidos, isso é uma pena, a privação do contato com os entes queridos, pela própria condição vibratória, né, que não permite alcançá-los se eles estiverem em melhor condição. Geralmente, os desencarnados, entre aspas, criminosos diante da lei divina, eles passam por dores e privações semelhantes àquelas que ocasionaram, né? E esse sofrimento persiste até que o arrependimento e o desejo de reparação surjam. Aí os mentores acham a brecha, os anjos da guarda, né, acham a brecha para auxiliar, né? Para os orgulhosos, ver no plano espiritual aqueles espíritos que ele desprezava muito acima deles do ponto de vista moral e espiritual é um castigo. Para os hipócritas, né, ter os seus pensamentos íntimos expostos aos demais espíritos que os rodeiam é uma vergonha, um sofrimento tremendo. Para os espíritos sensuais, a impossibilidade de saciar os desejos é um sofrimento extremo. Para os espíritos avaros, ver o esbanjamento dos seus bens materiais, né, é algo terrível. E para os egoístas, acontece que eles acabam não recebendo nenhum tipo de auxílio porque cuidaram só de si o tempo todo. 28º. A nossa situação no mundo espiritual é exatamente aquela que nós preparamos na vida corpórea, né? E aí a gente lembra do Evangelho, né, da fala de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Como assim? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que os sofrimentos que nós vivenciamos hoje em dia, as aflições que nos atingem, são exatamente as oportunidades que nós temos de quitar os nossos débitos passados. Então, quando se fala que os aflitos são bem-aventurados, que eles são felizes, isso quer dizer que eles já estão quitando os seus débitos anteriores, ao contrário de outros que estão acumulando novos débitos para quitar no futuro. Então é bom, dá uma sensação bacana quando a gente acaba de pagar um carnezinho, não dá? Não, agora, né, a televisão é minha, eu não devo mais para a loja. É mais ou menos essa mesma lógica, só que do ponto de vista espiritual. 29º. Né? Nós estamos falando de Código Penal, mas e a misericórdia divina? Deus não é soberanamente bom? Sim, mas ele é também soberanamente justo, e a sua misericórdia não é cega, conforme as próprias palavras de Allan Kardec, né? Então a misericórdia divina não dispensa a expiação para que nós compreendamos melhor, né, didaticamente, aquilo que nós fizemos o outro sofrer, e nem a reparação. 30º, está no fim. As penas são temporárias, subordinadas ao arrependimento e reparação, né, e são ao mesmo tempo castigo e remédio, que auxilia na cura moral. Então Allan Kardec nos compara a doentes internos no hospital e que, na razão direta dos delitos cometidos, nós passaremos por um tratamento mais ou menos sofrido e a nossa evolução dependerá, será mais rápida, né, ou mais lenta, dependendo da colaboração que nós oferecermos a esse tratamento que recebemos nesse hospital. Então é mais uma comparação que Allan Kardec faz. 31º. As penas sofridas no plano terreno são consequência de nossas paixões, do mau uso de nossas faculdades, e representam a expiação de faltas do presente e do passado. Ou seja, de novo, né, a gente só está colhendo aquilo que a gente plantou. Está meio, né, pesado assim, né? A culpa é só nossa, nós estamos errados, mas vai melhorar, né? 32º. Deus não criou espíritos imperfeitos. Criou espíritos perfectíveis, né? E aí a gente acaba deduzindo, isso é Allan Kardec que fala, né, que o progresso é uma lei geral.
a justiça divina está presente desde a criação dos espíritos, que foram criados simples, ignorantes e dotados de livre-arbítrio, né? Deus fez da felicidade, são palavras de Allan Kardec, Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho. E cada um trabalha pelo próprio progresso espiritual, né? No seu próprio ritmo. Então, cada um de nós sabe qual é o tamanho do passo que consegue dar. Se for pequenininho já está bom, desde que seja para frente, né? O bem e o mal são voluntários e facultativos. A ninguém é imposto nem a prática do bem, nem a prática do mal. É uma escolha, né, que nós fazemos através do livre-arbítrio. Livre, o homem não é fatalmente impelido nem para o bem, nem para o mal. Ou seja, a decisão é nossa, mas está gravado na nossa consciência, né, a lei divina que diz o que é certo, o que é errado. É como se fosse um código moral intuitivo, né? E no 33º artigo, Allan Kardec ele faz um breve resumo de tudo isso, né? Ele divide em 3 itens, né? Primeiro ele diz, olha, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, sofremos porque somos imperfeitos, né? Segundo, toda imperfeição e toda falta trazem consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Ou seja, cometemos erros, temos que pagar por eles, né? Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições pela vontade, pode também anular os consequentes males e assegurar a futura felicidade. Então não existe determinismo. O ser humano é livre, né, para tomar as ações que o conduzam à evolução espiritual e à felicidade. E aí, muito embora nós tenhamos o nome do tópico que nós analisamos seja Código Penal da Vida Futura, vamos brincar agora com o tema daquele filme De Volta para o Futuro, né? Eu vou até ler aqui para não me atrapalhar, porque pode ficar meio confuso, na minha cabeça pelo menos. É interessante a gente pensar que, embora tenhamos refletido sobre a justiça divina numa perspectiva futura, o que a gente faz hoje gera consequências amanhã, nós precisamos lembrar que ontem foi o futuro de anteontem e que a nossa atual encarnação é futuro da encarnação passada. Ou seja, estamos lidando com as consequências do nosso passado na presente encarnação. E aí o Haroldo Dutra Dias, na palestra que eu citei, ele fala assim, olha, tem umas coisas nessa vida que é de outra, né? Então é mais ou menos isso, né? De qualquer forma é confortador saber que a doutrina espírita nos oportunizou a compreensão de que os nossos sofrimentos não são gratuitos, né? E que eles representam, e isso é mais importante, a oportunidade de corrigir os nossos erros do passado, de expiar as faltas cometidas e de reparar os males causados, né? E Allan Kardec finaliza o seu capítulo dizendo o seguinte: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, nós encerramos a reflexão da noite agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de ter acesso a essas informações, pela oportunidade de estarmos encarnados presentemente, vivenciando exatamente aquilo que é necessário à nossa evolução espiritual. Que o Pai Celeste, que o Mestre Jesus nos tragam sabedoria, prudência e que nós possamos cada vez mais praticar o bem e corrigir as nossas imperfeições e que nós possamos cumprir, né, as nossas penas já impostas pelo nosso passado, sem aquisição de novos débitos e, de preferência, convertendo aqueles laços de rancor, de sofrimento, em laços de amor. Muito obrigado, que Deus esteja conosco, que Jesus nos abençoe, que assim seja.